A entrevista de hoje é sobre a falta de libido, a perda de desejo sexual. E para falar sobre o assunto, eu converso com o sexólogo Cleilton Rocha. Seja bem-vindo ao Viva Mais. Obrigado. É um assunto que acontece com muita gente, né? Não sei se a incidência é maior em mulheres ou em homens, mas que ainda tem muitos tabus, muitos mitos. As causas são de ordem psicológica? Nós temos dois grandes grupos de respostas sexuais. Aquelas que são aparentes e aquelas que não são aparentes. E a disfunção de libido, que a gente chama de inapetência sexual, que é exatamente aquela mulher ou aquele homem que não tem desejo, ela é exclusivamente psicológica. E quando a pessoa está com um parceiro e não sente mais, não consegue mais sentir o desejo por ele? Aí, de etiologia, sobretudo psicogênica, aí precisa ser feito um tratamento. É um tratamento que a gente diz uma média de aproximadamente 6 meses, começando com sessões com terapia sexual de 1 vez por semana, no início. Aí, a depender de como está sendo a progressão, a evolução do tratamento, isso vai sendo reduzido. Uma média de 6 a 8 meses, a gente já tem excelentes respostas. É verdade que a falta de libido não impossibilita o prazer, mas dificulta a iniciativa da atividade sexual? Sim, claro. Há casos, a gente vê muito isso em consultório, em que o homem tem o desejo sexual e não tem a resposta sexual. Ou seja, ele tem a vontade, mas não tem a ereção. Assim como o contrário também é muito possível. Mas ele tem, às vezes, ele poderia até ter a ereção, mas não tem o desejo. Mas aí a falta de desejo não mantém essa ereção. Quais são os sintomas mais frequentes, tanto nos homens quanto nas mulheres? O sintoma mais comum é a falta da procura. Normalmente, jovens entre 15, 16, 17, 18 anos, que é uma procura diária. Se já aumenta de 20 a 30 anos, ainda uma procura diária, mas que às vezes já não está, pode ter 1 vez na semana que já não tenha, e isso vai reduzindo cada vez mais a procura. Então isso já é uma coisa que deve ser olhado com outros olhos. Existem vários tipos de disfunção sexual? A disfunção sexual são várias, desde a ereção, da excitação, da apetência, cada um seguido da outra. Começa, obviamente, pelo desejo. Tendo desejo, existe a ereção. Tendo a ereção, que é o que a gente chama de excitação, começa a ter, obviamente, o orgasmo, que pode ser exatamente colado ou não à ejaculação precoce, mas são coisas distintas, orgasmo e ejaculação. Então, como resolver essa questão? Quais são os tratamentos disponíveis hoje? O tratamento realmente é a terapia sexual. Você começa fazendo um trabalho basilar de sugerir coisas simples dentro de casa, que dê vontade, que dê desejo. Aí entra biblioterapia, filmes, livros, algumas coisas desse tipo. Isso para o casal? Para o casal. Ok, muito obrigada pelas informações e pela sua participação aqui no Viva Mais. Eu que agradeço.